O que estava causando as divisões na igreja de Corinto? Quais eram as suas consequências e qual foi a forma que o apóstolo Paulo lidou com isso? Olá, meus queridos, sejam bem-vindos aqui ao canal. Me chamo Wesley Gama e neste vídeo aqui, com base em um outro vídeo que eu fiz sobre a igreja de Corinto, sobre os 9 problemas, eu recebi bons feedbacks de que esse tipo de conteúdo estava ajudando as pessoas a terem um melhor conhecimento da palavra do Senhor e também usar esse conteúdo como um conteúdo adicional, auxiliar ao estudo da escola sabatina que nós estamos fazendo nesse trimestre. Então decidi também dar continuidade e eu estou trazendo aqui através desse vídeo. Agradeço por quem assistiu o vídeo anterior, por quem compartilhou. É de muita valia esse tipo de feedback e você me ajuda, você nem imagina como você me ajuda através dessa sua contribuição. Então vamos lá, né? Quando nós vamos à lista de problemas que a igreja de Corinto enfrentava, muito provavelmente a principal desses problemas era a questão das divisões dentro da igreja, né? No caso, divisões em que sentido? Onde haviam pessoas que estavam ali dizendo que elas eram seguidores especificamente de pessoas, né? Paulo, ou de Apolo, ou de Pedro, que a Bíblia traz como Cefas, né? É o nome que Paulo usa, ou algumas pessoas até se diziam seguidores somente de Cristo, que aí é um grupo um pouco mais delicado, né? E o que é que essas divisões, o que é que estava causando essas divisões? Bom, inúmeros podem ser os argumentos para explicar o que estava levando essas divisões. A gente pode pensar no seguinte, né? Existe uma situação associada à própria pessoa de Paulo, porque Paulo foi quem fundou a igreja de Corinto. Posteriormente de Paulo, Apolo ele era o pastor daquela igreja. Mas uma coisa que é interessante a respeito de Paulo é que o ministério de Paulo, o ministério apostólico de Paulo, ele era colocado em dúvida por muitas pessoas. Tanto porque Paulo ele não foi um dos 12, né, um dos 12 originalmente escolhidos ali por Cristo. Paulo também não foi aquele que foi escolhido para ser o substituto de Judas. A experiência apostólica de Paulo, ela foi diferente das experiências dos outros apóstolos tradicionais que a palavra do Senhor ela nos traz, né? Então isso ali colocava em dúvida, algumas pessoas tinham dúvidas sobre o ministério apostólico de Paulo, além de que o passado de Paulo também não era nada bom, né? Paulo antes era um perseguidor da igreja. Então esses pontos aqui fazia com que o ministério de Paulo ele fosse colocado em dúvida, não que o ministério de Paulo ele não fosse verídico, porque Paulo, a palavra de Deus, ela enfatiza que o ministério de Paulo de fato era um ministério verídico, que Paulo de fato era um apóstolo, mas na cabeça de alguns crentes, Paulo ele não era talvez um apóstolo. Algumas pessoas tinham dúvida. Então as pessoas alguns defendiam, né, o ministério apostólico de Paulo. Então dentro da igreja de Corinto haviam pessoas que entendiam que Paulo de fato era um apóstolo e que, enfim, estavam ali com Paulo, defendiam o seu ministério, estavam ali com ele. Assim como tinham pessoas que, ora, eram, vamos dizer assim, dos judaizantes, então eles estavam mais do lado de Pedro. Tinham pessoas ali que eles eram mais influenciados pela cultura greco-romana, então eles eram mais atraídos pela postura de Apolo, que era um grande pregador, que era um grande erudito, né, na cultura grega também, e tudo aquilo ali atraía grupos diferentes dentro da igreja. Então essa aqui era uma situação. A outra situação que pode ser um argumento favorável para questões das divisões dentro da igreja é que a própria cultura onde aquela igreja estava inserida, a cultura greco-romana, era uma cultura que influenciava muito a competição em relação a pessoas que estavam disputando cargos políticos, cargos filosóficos, né, enfim, tudo aquilo ali gerava uma espécie de competição, e essa cultura externa acabou entrando dentro da igreja, as pessoas acabaram sendo influenciadas por isso, e isso fomentou ainda mais o espírito de divisão que havia dentro da igreja. Então Paulo, quando ele vai abordar essa questão, Paulo ele enxerga que a divisão dentro da igreja, que esse partidarismo que existia dentro da igreja, era talvez uma das piores coisas que estavam acontecendo, porque Paulo ele enxerga que a igreja do Senhor ela é um corpo. E esse corpo ele é composto por membros, onde os membros são os próprios irmãos, são os crentes. E quando o corpo ele está dividido, quando um membro ele está batalhando contra um outro membro, digamos assim, vamos imaginar que o meu braço ele tenta batalhar com a minha perna, que meu olho ele tenta batalhar contra o meu ouvido,
o corpo ele colapsa, o corpo não tem como seguir em frente. Paulo ele enxergava esse problema. A igreja, naquela situação, era uma igreja que estava fadada ao fracasso, era uma igreja que iria ruir, porque as divisões estavam causando problema dentro da igreja. E Paulo ele destaca durante a sua carta que aquela situação era uma situação tão delicada que todo aquele partidarismo que existia, né, de pessoas preferindo um outro líder humano e tudo mais, estavam fazendo com que cristãos dentro da igreja, eles brigassem, né, e fosse brigas sérias mesmo, briga a ponto de levarem essas questões a tribunais seculares, que era um outro problema que estava fazendo com que a igreja fosse mal vista dentro e fora da igreja, né? A igreja estava ficando desacreditada externamente. Eram situações que faziam com que os irmãos levassem essas brigas para o momento da Santa Ceia. Então, o conflito ainda aumentava, a ceia perdia cada vez mais o sentido, e todas as outras questões que vão tendo dentro da igreja, né, como, por exemplo, questões de alimentos sacrificados a ídolos, se um deve comer, se o outro não deve comer, como é que ficam as questões relacionadas ao casamento, como é que ficam as questões relacionadas à impureza sexual, como é que fica a questão do uso dos dons, tudo isso tinha influência direta ou indireta das divisões que estavam acontecendo ali, e Paulo enxerga isso como o maior dos problemas. Tanto que um tema central dentro da carta é a unidade. Paulo ele apela muito para que os irmãos eles deixem de lado essas desavenças e que eles se unam novamente como um corpo de Cristo. E aí Paulo ele vai, realmente a palavra que Paulo ele usa lá em 1 Coríntios, é que Paulo ele enxerga que a igreja ela estava se rasgando, a igreja estava sendo dividida, é um tecido sendo rasgado e que aquilo ali é só o poder realmente de Deus para reparar aquela igreja. Então, isso aqui seria basicamente o problema, né, das divisões que estavam acontecendo, as consequências que esse tipo de divisão estava trazendo dentro da igreja. E como é que Paulo ele aborda isso? Como é que Paulo ele enxerga que deveria ser a solução? Paulo, ele é muito humilde na forma como ele vai responder, né, a esse tipo de divisão e também na forma como Paulo ele vai responder às dúvidas sobre o seu ministério apostólico. Paulo, ele reconhece que, de fato, ele não era um homem que foi enviado para falar palavras de sabedoria humana, como muito provavelmente alguns grupos da igreja gostariam de ouvir. Paulo, ele reafirma que ele foi enviado para pregar a palavra da cruz, que ele foi enviado para pregar o evangelho. E quando Paulo ele fala do poder da cruz, da palavra da cruz, da mensagem da cruz, o que é que Paulo está querendo dizer? Paulo está chamando a essência do evangelho, que a essência do evangelho é basicamente o quê? Nós estamos em um mundo de pecado. Deus, para resolver esse problema do pecado, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo ele morre na cruz para que nós pudéssemos ser salvos da condenação do pecado, para que nós pudéssemos ter uma nova chance de vida com Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, para que nós pudéssemos ser santificados, tanto no momento em que somos aceitos por Deus, né? Tanto no momento em que nós nos entregamos para Deus, como também num processo contínuo de santificação. Como Paulo também enxerga que a cruz é o momento de reconciliação entre nós e Deus, é a forma como o nosso relacionamento com Deus ele volta a funcionar, é uma reconciliação. Paulo também ele enxerga ali que a cruz é o momento máximo de demonstração da humildade e da humilhação que Cristo passou para nos salvar. Então Paulo está basicamente pregando o evangelho para aquela igreja. Paulo ele diz, olha, eu vim pregar o evangelho, eu vim trazer aqui de fato o evangelho do Senhor Jesus Cristo que foi crucificado naquela cruz como a forma de reparar os danos que as divisões estão causando dentro da igreja. A mensagem de Paulo ela é muito enfática. Paulo, ele quer que a igreja tire os olhos, né, de líderes humanos que estavam querendo atrair atenção para si e que essas pessoas elas coloquem os olhos em Cristo Jesus. Em nenhum momento Paulo ele é contra a liderança humana, até porque se fosse assim, Paulo não estaria fazendo o que ele estava fazendo. Mas Paulo ele é contrário àquele tipo de liderança que levam as pessoas a rejeitarem ou deturparem a mensagem do Senhor Jesus. E a carta de Paulo aos Coríntios, ela é uma demonstração do que um líder cristão ele deve fazer. Deve ser um líder que é submisso a Cristo, que deve conduzir a igreja ao evangelho do Senhor Jesus, que deve conduzir as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus, a basearem suas vidas no evangelho. E Paulo ele dá diversos exemplos da sua vida durante a carta. Por exemplo, Paulo lá no capítulo 4 de Coríntios, Paulo ele vai destacar
o que ele e também Apolo estavam sofrendo em prol do evangelho, de qual deveria ser o caráter cristão, do que seria ter a mente de Cristo no sentido de abnegação que Cristo teve, como está lá em Filipenses no capítulo 2. Paulo também no capítulo 9, Paulo ele também chama a atenção para o seu ministério apostólico, mostrando que um verdadeiro líder é aquele líder que guia as pessoas para os pés de Cristo. Então, irmãos, trazendo um resumo, a igreja de Corinto estava extremamente dividida. E a divisão daquela igreja demonstrava uma imaturidade espiritual muito grande, porque aquelas pessoas estavam mais preocupadas em líderes humanos, em agradar líderes humanos, a terem mensagens que agradavam a eles, a quererem pessoas, a seguir pessoas que compactuassem com as ideias pré-estabelecidas dele, ao invés de serem pessoas que queriam verdadeiramente seguir a Cristo. Qual é a forma de Paulo tratar o problema? Paulo direciona novamente as pessoas para os pés de Jesus. Paulo direciona as pessoas a olharem para Cristo, que deve ser o foco da igreja. Cristo, ele é o cabeça da igreja. A igreja, ela é um corpo, nós somos os membros. E se nós estivermos batalhando contra o próprio Cristo, a igreja não vai avançar e nós é que iremos perecer. Então, o que devemos fazer diante de tais situações? Nos voltarmos inteiramente aos pés do Senhor Jesus. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo, essa é a mensagem do Evangelho, é isso que a nossa igreja, é isso que a igreja de Corinto precisou, é isso que a nossa igreja precisa hoje. Deixar de lado as desavenças, deixar de lado aquilo que nos separa do verdadeiro Evangelho e nos voltar inteiramente para Cristo Jesus, porque Ele é o nosso Senhor. Foi Ele que morreu por nós. Nós somos de Cristo porque foi Cristo que morreu na cruz para nos comprar com seu sangue. Então, não faz sentido estarmos dentro de uma igreja brigando, tendo divisões, tendo picuinhas, tendo panelinhas, como a lição da escola sabatina faz, porque tudo isso nos afasta da mensagem de Cristo, nos afasta de Cristo, fere o que o Cristo fez por cada um de nós. Então, irmãos, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero que esse conteúdo seja de complemento ao seu estudo da Carta aos Coríntios, da lição da Escola Sabatina, no contexto dos adventistas que estão estudando essa carta durante esse trimestre. E o seu comentário, o seu apoio é de muito valor para mim. Então, deixe aqui nos comentários ou me mande uma mensagem no privado do que você achou desse vídeo. Compartilhe também com outros irmãos, compartilhe com a sua igreja. E vamos juntos, unidos em Cristo Jesus, rumo ao alvo, que é a eternidade. Um abraço e até a próxima.